Muitos atletas vivem estritamente dentro dos padrões sociais e de alimentação. Para lidar com o estresse e com a fadiga geral e com o peso, eles se rendem às drogas estimulantes, relaxantes e de controle de peso. Devido à intensidade dos treinamentos para se tornarem atletas de nível mundial, os esportistas sofrem com dores decorrentes de ferimento. Às vezes, eles tentam disfarçar suas dores com drogas tais como narcóticos, cortisona e anestésicos locais. Narcóticos. Os narcóticos são usados para tratar dores e incluem substâncias como morfina, metadona e heroína. São altamente viciantes e a excitação associada ao seu uso pode alterar funções mentais como discernimento, equilíbrio e concentração. Além disso, os atletas que continuam competindo machucados correm o risco de complicações posteriores. Cortisona. A cortisona é um dos hormônios do córtex adrenal. É injetada para reduzir inflamações em ferimentos e para tratar manifestações alérgicas. As vantagens e efeitos colaterais do uso da cortisona são irritação gástrica, úlceras, irritação mental. Também há efeitos colaterais a longo prazo, como a fraqueza nos ossos e nos músculos. Anestésicos locais. Os anestésicos locais, como os usados pelos médicos ou dentistas, servem para disfarçar a dor por pouco tempo, sem alterar as capacidades mentais. Os esportistas que usam essas substâncias usam a fim de continuar competindo menos machucado. E o principal problema decorrente do uso desses medicamentos é a possibilidade de agravar posteriormente o ferimento. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, algumas substâncias bem eficientes em aumentar o desempenho dos atletas surgiram no mercado: as anfetaminas e os anabólicos esteroides. A anfetamina melhorava a capacidade de combate dos pilotos, eliminando a fome, sede e fadiga. Os anabólicos esteroides foram usados no pós-guerra para reestruturar o sistema muscular dos prisioneiros, encontrados desnutridos. Para resolver esse tipo de problema, se considerou o uso da nandrolona, feito artificialmente e eficiente em seu efeito anabolizante. Pouco tempo depois, o conhecimento que essa substância podia aumentar a massa muscular chegou ao esporte através do levantamento de peso, passando aos atletas de arremesso, lançamento, saltos e velocidade. Entretanto, os atletas no desespero de melhora rápida da massa e da força e na incessante luta por melhorar seus recortes, acabam usando doses elevadas, algumas vezes com exagero sem sentido. Em outros casos, as doses são tão altas que os músculos acabam ficando imunes a qualquer hipertrofia. As modalidades que mais têm utilizado esse método são lutas, remo, atletismo e ciclismo. No homem, os efeitos secundários são aumento das lesões traumatológicas, dos tendões e dos ligamentos, porque o desenvolvimento do músculo não é acompanhado do desenvolvimento dessas estruturas. Diminuição da estatura, lesões no fígado como hepatite e câncer e a redução do tamanho dos testículos, redução na produção dos espermatozoides e lesões graves na próstata. Na mulher, o uso é muito perigoso, principalmente antes e durante a puberdade. Produz parada de crescimento, aspecto masculino, engrossamento da voz, aumento da distribuição dos pelos e aumento do clítoris. A reversibilidade de qualquer desses efeitos negativos depende da quantidade usada, do tempo de uso, de características metabólicas individuais e da extensão de lesões. É chamado de doping o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o desempenho dos atletas durante uma competição. O uso de medicamentos por alguns atletas, além de trazerem risco à saúde, é antiético, pois nesse caso não há igualdade de condições entre os atletas. A pioneira nas punições por uso de doping foi a Associação Internacional de Federação de Atletismo. Em 1928, a associação baniu os primeiros atletas por doping. Desde 1968, foram utilizados pela primeira vez os testes antidoping nos Jogos Olímpicos. Em 1999, foi fundada a World Anti-Doping Agency para o combate da prática do doping pelos atletas. Criaram um Código Mundial Antidoping, que é utilizado pela maioria das federações internacionais e pelo Comitê Olímpico Internacional. Doping. Ele acontece logo depois das provas. Todos os testes são feitos a partir de uma amostra de urina. Nos esportes individuais, como o atletismo, os 4 primeiros colocados de cada modalidade são convocados para o exame. Nos coletivos, são escolhidos aleatoriamente alguns integrantes das equipes vencedoras. O número de testes sempre aumenta nas provas finais. O doping no esporte. O doping pode ser classificado como qualquer substância ilícita utilizada a fim de aumentar o desempenho atlético. As substâncias proibidas são distribuídas em 5 grupos principais, segundo o Comitê Olímpico Internacional, e são estimulantes, narcóticos e analgésicos, anabolizantes, diuréticos, hormônios peptídicos e análogos. Substâncias e efeitos. Os estimulantes aumentam a estimulação do sistema cardíaco e do metabolismo. As anfetaminas, a cocaína, a efedrina e a cafeína são usadas para conseguir os mesmos efeitos da adrenalina, o aumento da excitação.
Podem aumentar ainda a capacidade de tolerância ao esforço físico e diminuir o limiar da dor. Dentre os esportes em que essas drogas são presentes, temos o ciclismo, voleibol e o futebol. Entre os efeitos colaterais estão o nervosismo, agitação, batimentos cardíacos irregulares, aumento da pressão sanguínea e até mesmo morte súbita. Analgésicos narcóticos são representados pela morfina e petidina. Diminuem a sensação de dor, sendo por esse último efeito o motivo pela qual são utilizados por atletas. Esse efeito de diminuição da sensação da dor pode prejudicar os atletas, pois eles menosprezam uma lesão, fazendo com que ela se agrave. Essas substâncias são usadas em esportes de bastante resistência, como a maratona e a triatlon. Os agentes anabolizantes ou esteroides anabólicos são compostos derivados da testosterona. No organismo, eles entram em contato com as células do tecido muscular, aumentando o tamanho dos músculos. Quem usa ganha força, potência e maior tolerância ao exercício físico. Seu mau uso pode causar prejuízos à saúde, como aumento da agressividade, engrossamento da voz, aumento do músculo cardíaco e infarto em jovens, atrofia dos testículos e o crescimento das mamas nos homens. Essas substâncias são usadas por lutadores de artes marciais e em todos os tipos de esporte que envolvam força explosiva, por pessoas que querem um corpo mais musculoso. Diuréticos são prescritivos para tratar aumento da pressão arterial e podem ser encontrados em remédios para emagrecer não autorizados. Eles agem nos rins para aumentar o fluxo de urina e também são usados por atletas cujas competições têm restrições de peso, como levantamento de peso, corrida a cavalo e remo. Servem ainda para esconder o uso de outras drogas, como aumentam a quantidade de urina produzida, diluem a concentração de outras drogas. Os efeitos colaterais incluem desidratação, vertigem, cãibra, problemas no coração e rins. São substâncias que atuam no organismo de modo a acelerar o crescimento corporal e diminuir a sensação da dor. A gonadrotropina croniônica humana, o hormônio do crescimento e a eritropoetina são alguns exemplos desses hormônios. Outro hormônio conhecido como eritropoetina aumenta glóbulos vermelhos no sangue e aumenta o transporte de oxigênio para as células. Um dos principais efeitos causados pelo uso desse hormônio é a hipertensão arterial, possíveis infartos do miocárdio e cerebral, embolia pulmonar e convulsões. A droga mais usada por ciclistas, triatletas, maratonistas e outros esportes de resistência. Os hormônios, assim como todas as substâncias, causam muito mais efeitos prejudiciais do que benéficos ao organismo, sendo todos os atletas podem fazer seus respectivos esportes sem fazer uso de drogas, e com isso evitar problemas à saúde que tendem a ocorrer com atletas esportivos que usufruem de tais substâncias. Os relaxantes são encontrados em várias formas, como os beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores aumentam a pressão sanguínea, fazendo o coração trabalhar mais devagar e os vasos sanguíneos relaxarem. Os esportistas que precisam de mão firmes, tais como competidores de arco e flecha ou de tiro, podem utilizá-los. Os efeitos colaterais incluem pressão arterial abaixo do normal e batimentos cardíacos lentos e fadiga. Mas como atuam os anabolizantes? Eles agem nas fibras dos músculos, permitindo que eles retenham mais água e nitrogênio, favorecendo uma maior síntese proteica. Ou seja, as fibras aumentam consideravelmente de tamanho e os músculos ficam mais resistentes e volumosos. Outras substâncias, incluindo epitestosterona, expansores de plasmas e inibidores de secreções, são utilizados para reduzir a presença de substâncias proibidas em amostras de sangue. A hipotestosserona é uma forma biológica da testosterona, mas não aumenta o desempenho. Um atleta pode injetá-la para esconder o uso de testosterona. Isoladamente, a substância não apresenta efeitos colaterais danosos. Os expansores de plasma são usados para aumentar o componente fluido do sangue no tratamento de vítimas de choque, traumas e cirurgias. Os atletas usam essas substâncias para diluir a concentração de drogas proibidas no sangue deles. A maioria dos efeitos colaterais incluem reações alérgicas, de moderadas a severas. Inibidores de secreções. Muitas drogas e substâncias estranhas têm estruturas que são formadas com ácidos orgânicos. No corpo, esses ácidos orgânicos são removidos e transportados por uma proteína encontrada nos rins. Se puderem ser bloqueadas, essas drogas e substâncias estranhas não aparecerão na urina. Porém, podem ser usados para manipular os resultados dos testes de drogas na urina. E os efeitos colaterais incluem náuseas, vômitos, reações alérgicas e problemas renais. Em relação ao uso de outras drogas como a maconha e o crack, os atletas usam pelo menos pelos mesmos motivos citados antes, para fugir da realidade ou não ter muita dor. Alguns exemplos de atletas que usaram drogas em suas carreiras, mas que por sorte se habilitaram em clínica são: Maradona, ex-jogador do Boca Juniors e da seleção argentina e atual treinador do time nacional argentino. É o caso mais famoso. Esteve envolvido com cocaína durante e depois da sua carreira.
recorreu várias vezes a clínicas de reabilitação. E o Casagrande, o jogador do Corinthians da seleção brasileira, usou maconha, cocaína e heroína durante e após a carreira. Em um recente caso de atleta que foi pego no exame de doping, Anderson Silva, que pode ter sua carreira comprometida, pois de uns tempos pra cá, muitos lutadores e outros esportistas estão sendo pegos no exame, tendo assim uma maior rigidez de controle. Muitos jogadores e esportistas que levam uma vida comum sem uso de nenhum tipo de droga. E é um modo certo de praticar esporte, sendo bom e se dedicando, não por ajudas externas, como é o caso dessas drogas, que podem gerar desde uma simples multa de desclassificação até o banimento do esporte. E um jogador que nunca usou drogas é o Kaká, e possui uma brilhante carreira sendo o exemplo.